A leitura de São Paulo aos Romanos 12, 6, 16. Irmãos, tendo nós diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, bem usemos deles. Se o dom de profecia, usai-o segundo a regra da fé. Quem foi chamado ao ministério, administre bem. Quem recebeu o dom de ensinar, ensine bem. Quem exorta, exorte bem. Quem dá esmola, dê com simplicidade. Quem preside, seja solícito. Quem usa de misericórdia, faça-o com alegria. Seja o nosso amor sem fingimento. Odiai o mal e segui o bem. Amai-vos mutuamente com amor fraternal, honrando-vos uns aos outros. Não sejais preguiçosos no que está ao vosso cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos com a esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei como se fossem vossas as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende entre vós os mesmos sentimentos, não aspirando à grandeza, mas acomodando-vos ao que é humilde. O Evangelho segundo São João 2, 1 a 11. Naquele tempo celebraram-se umas bodas em Caná de Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos servidores: Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, havia ali 6 talhas de pedra destinadas às purificações usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 ou 3 medidas, cerca de 40 litros. Disse-lhes Jesus: Enchei de água estas talhas. E encheram-nas até as bordas. E Jesus disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Assim que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubesse os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando se tem bebido, põe então o inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez em Caná de Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Sentasse, meus irmãos. Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no segundo domingo depois da Epifania, o tempo em que já encerrou o período natalino e entramos agora no tempo perano, num tempo longo, chamado também o tempo comum, que vai até o tempo da quinquagésima, preparatório para a quaresma. O evangelista relata nesta passagem o milagre que o Senhor operou em Caná, na Galileia. Ele transformou a água em vinho.
E nessas núpcias se precisa com exatidão o tempo, o lugar, as pessoas, as testemunhas, para fazer realçar bem a historicidade do fato. As circunstâncias que se realizou esse milagre, São João fala 3 dias após. E isso quer dizer que foi 3 dias depois que Nosso Senhor voltou do seu jejum do deserto da Galileia, do deserto da Judeia. Então, logo após esses 3 dias, ele se apresenta a essas bodas e opera então esse milagre. Celebrava-se as bodas em Caná. A mãe de Jesus estava lá. Se percebe que Nossa Senhora foi convidada e esteve presente primeiro. Depois é que Nosso Senhor se apresenta inesperadamente. Pelas tradições, se percebe que Nossa Senhora era parenta daqueles esposos. E também pelo fato também de estar próxima de sua casa, essas núpcias eram motivos, entre outros, da presença de Nossa Senhora ali, nessas bodas. Também Jesus foi convidado com os seus discípulos. E tendo faltado vinho, essa falta de vinho se pode deduzir ou por serem os esposos pobres, ou por ter havido uma presença maior de pessoas, maior do que o esperado. E então essa falta de vinho em uma cerimônia desta realmente era muito dolorosa para os esposos. Seria realmente eternamente lembrado essa falta e criticados. Coisa muito desagradável. Curiosamente, o mestre-sala encarregado de organizar a cerimônia, ele não percebeu essa falta. E a Santíssima Virgem, com sua ardentíssima caridade, com sua presteza, percebeu a dificuldade. Podemos até pensar que ela tenha pedido a Nosso Senhor ali secretamente um socorro e que tenha apressado a chegada de Nosso Senhor para aquelas núpcias.
E mal o Senhor se apresenta, ela se dirige ao seu divino Filho. Ele diz: eles não têm vinho. Por essas palavras cheias de caridade e prudência da Virgem Maria, a Virgem Maria pede um milagre. Jesus lhe respondeu: que me importa isso a mim e a ti? Minha hora ainda não chegou. Aparentemente, essa resposta do Nosso Senhor parece ser desonrosa para a Constantíssima Virgem, mas muito pelo contrário. Segundo o espírito da língua que Nosso Senhor falava, o hebraico, é uma forma polida e honrosa que se usava. Como não consegue a tradução perfeita, muitas vezes falta palavras correspondentes, e então deixa a desejar nas traduções essa coerência com o espírito da língua, realmente. Como a questão dos parentes de Jesus, quando se refere aos irmãos de Jesus, na língua hebraica não existe a palavra primo, então os parentes mais próximos, como tio, primo, ou irmão mesmo de sangue, são chamados todos de irmão. Não existe essas palavras outras que nós temos em português, e por isso causa às vezes confusões das interpretações. Então a tradução segundo o espírito hebraico seria esta: minha mãe, neste momento discordo, se discorda as nossas opiniões. E Nossa Senhora, confiante, ordena aos servos ali presentes, dizendo: fazei tudo o que ele vos mandar. E desta maneira, a bem-aventurada Virgem prepara a execução do milagre. Assim podemos concluir que não tinha sido censurada por seu filho. Aliás, ela não, se tivesse acontecido uma censura, ela não esperaria no milagre. E ela sai então confiante de que seria atendida, e ordena, sugere aos servos: fazer tudo o que ele vos mandar. Havia ali 6 talhas de pedra que era usada para a purificação dos judeus. Eles tinham prática de lavar as mãos, os pés nas cerimônias. Então essa água estava sempre presente, né, na cerimônia deles.
Jesus então ordena aos servos: enchei essas talhas, ou por estarem vazias, ou com pouca água. Nosso Senhor manda que enchem até as bordas. E eles encheram então até as bordas. Cada talha medindo 2 ou 3 medidas. Uma medida equivale ao nosso litro, 15 litros, uma medida. E então havia talha que podia medir 2, isto é, 30 litros ou 45 litros. E o evangelista, na tradução, então se coloca uma média de 40 litros cada talha dessa. Então, foi uma grande quantidade de água transformada em vinho. 240 litros em média. Nosso Senhor podia operar um milagre sem precisar de água, nem de servo, etc. Mas, para que ficasse claro o milagre, ele mandou que os servos atuassem. Porque alguém podia pensar, ele fez algum truque, botou alguma substância, foi um falso milagre. E então ele não esteve próximo daquela talha, daquela água. Ele não tocou. E assim ficaria mais claro que realmente o milagre ia acontecer. Depois ele disse aos servos: esvaziai-as e levai ao mestre-sala. E eles obedeceram, esvaziaram as talhas e levaram aquela água transformada em vinho para o mestre-sala. Quando o mestre-sala prova aquela água, ele ficou transformado em vinho. Ele ficou surpreendido por causa do sabor especialíssimo do vinho. Era um vinho realmente raro. E ele vai então ao esposo para comentar: todos primeiro servem o bom vinho, por último é que serve o vinho inferior, mas vós fizeste o contrário, porque ele não sabia a origem daquele vinho, embora os servos soubessem. Era então um banquete, era uma comemoração de umas núpcias, e que contava com a presença de pessoas sóbrias, pessoas realmente que se dominava e não se deixava levar pela bebida de uma forma desordenada, porque se fosse um lugar de pessoas presentes onde caísse na embriaguez, no exagero, nosso Senhor não ia fazer aquela multiplicação, ia fazer aquela transformação de tanto vinho. Uma pequena lição com relação à bebida alcoólica.
É permitido tomar bebida alcoólica? Sim. Mas tomar sem equilíbrio? Não. A Sagrada Escritura condena em muitas passagens a embriaguez. Cito aqui apenas algumas. O vinho é uma fonte de luxúria e a embriaguez é cheia de desordens. Todo aquele que põe nisto o seu gosto não será sábio. Provérbio 20, versículo 1. Ai de vós os que vos levantais pela manhã para vos entregardes à embriaguez e para beberdes até a tarde com tal excesso que venhais a ficar de todo esquentados pelo vinho. Isaías 5:11. Velai, pois, sobre vós, para que não suceda que os vossos corações se tornem pesados com as desremazias do comer e do beber, e com os cuidados desta vida, e para que aquele dia vos não apanhe de improviso, isto é, para que a morte não vos pegue nesse estado de escravidão à bebida. São Lucas 21:34. Como os cristãos devem evitar os pecadores. Mas escrevei-vos simplesmente que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é fornicador, ou avarento, ou adorador dos ídolos, ou o maldizente, ou dado à embriaguez, ou rapaz, ou enganador. Pois de tal nem comer deveis. 1 Coríntios 5:11. É importante que cada um se conheça, perceba as suas tendências e nem só evitem a embriaguez como tal, mas se já se reconhece, percebe aquela tendência e não sabe que é difícil se controlar. Então, o mais prudente, o mais certo é cortar de tudo. Nesses movimento anônimo de cooperação para evitar o vício do álcool, há casos impressionantes. Quando Jair contava um caso de um rapaz e que ele participava dessa associação anônima e combater o vício do álcool. E ele, depois de anos que ele tinha deixado aquele vício, sempre se considerava alcoólatra. E às vezes as pessoas tentavam convencê-lo, dizendo: fulano, você não é mais alcoólatra, você não bebe mais? Há anos que você não bebe mais? Mas ele reagia: não, sou alcoólatra. Porque ele sabia que se ele achasse que já tinha dominado, ser vencido, facilmente ele ia facilitar e se abeirar do perigo e voltar ao vício. Então, essa prudência é muito importante. Se afastar da ocasião e procurar se vencer, porque consegue sim. Qualquer vício, por mais veterano que esteja na alma, pode, com a graça de Deus, a pessoa vencer. Importante também
então, olhar também esse outro lado, dessa tendência. Às vezes a pessoa tem uma tendência, tem uma atração, tem certa gosto pela bebida alcoólica. Então, se ele se deixar levar pelo uso constante, diário dessa bebida, facilmente ele vai ficando dependente. Então, é uma situação que é prudente que a pessoa, então, corte também. Ou então, se ele, às vezes, nem tem tanta dificuldade, realmente, ele não se excede, nem fica tonto, mas, entretanto, em volta dele há pessoas fracas que não entendem e se escandaliza e acha que ele está fazendo pecado. Não custaria nada se a pessoa, então, deixasse também essas situações, esse costume, para não escandalizar o pobre, fraco, coitado, e daria muita glória a Nosso Senhor. E assim encerra São João, dizendo que foi o primeiro milagre que Jesus operou de público em Caná da Galileia. E seus discípulos creram nele. Foi muito marcante aquele milagre. Para os casados, é importante realçar que foi nestas núpcias que Nosso Senhor elevou a dignidade do matrimônio à categoria de sacramento. Então, era um casal muito especial, realmente, que tinha como principal testemunho, presença ali, Nosso Senhor e Nossa Senhora. E assim os casamentos cristãos devem tomar como modelo este matrimônio. A presença de Nosso Senhor ali não era só naquele momento que devia permanecer, mas era para ser uma presença contínua durante a vida dos casais. Infelizmente, quantos casais católicos mal começa e já dispensa e expulsa a presença de Jesus e Maria e dando acolhimento ao demônio. Por vários modos ele pode fazer isso. Ou buscando os prazeres desordenados, dentro do matrimônio, ou mesmo com a infidelidade, ou a falta de reta intenção. Quantos confundem o fim primário do matrimônio com o fim secundário? Nosso Senhor, quando estabeleceu o matrimônio, deixou claro que a primeira intenção do matrimônio é a procriação. O primeiro fim do matrimônio é a procriação, é a geração dos filhos. E quantos se casam, muitas vezes nem desejando ter filho, o que tornaria nulo um tal matrimônio?
os que não chegassem a tanto, mas quisessem também o controle, não tivesse tantos filhos, usando de meios artificiais, também é uma outra forma de expulsar a presença de Jesus e Maria e dar lugar, assim, ao demônio. São tantas graças encerradas no sacramento, cada um em particular, que precisaria só dessa disposição, como tiveram esses dois. Para ver o efeito da graça. Até no caso, por exemplo, de uma separação forçada, um lado infiel que provocasse a separação forçada, até no caso desse, existe uma graça dentro do matrimônio para o lado fiel permanecer firme a fidelidade do matrimônio. Existe uma graça especial também para esse lado fiel permanecer firme no seu compromisso diante de Deus. Rapidamente aproveito para dar um pequeno aviso, um pequeno alerta para os jovens para os jovens. Há um costume, né, por ser prático, de se fazer os casamentos aqui aos sábados. Tudo, nada demais, perfeito. Porém, precisa de uma atenção especial com relação à missa do domingo, porque não está dispensado da missa do domingo os que se casam no sábado. E justamente a atenção para que logo após o casamento já começar a não dar o acolhimento a Jesus e a Maria necessário, suficiente, e já começar a abrir o espaço para o demônio atuar necessário. Lembrando sempre que o matrimônio é um meio, não é um fim. O próprio São Paulo adverte os casados, os que se casam como se não fossem casados, os que usam deste mundo como se não usasse, porque a figura deste mundo passa e passa depressa. Então, o principal de tudo aí, o indispensável mesmo em absoluto, é a presença de Jesus e Maria. O resto se supera, o resto tem jeito. Mas a ausência desses dois, isso sim que seria o indesejável. Há uma ilustração nos catecismos antigos que não faz mal se recordar. É a seguinte: os noivos trajados com as roupas dignas, próprias do matrimônio, e do outro lado dessa figura, uma caveira, escrito assim na figura dos noivos: hoje. Na figura da caveira, escrita amanhã. É muito boa essa reflexão, porque tudo que é terreno passa. Tudo que é terreno passa. Então, as belezas físicas, aquela coisa toda, isso tudo passa. Então, corre-se o risco, então, de buscar essas coisas terrenas de uma forma desequilibrada. De uma forma desordenada. Para todos nós também aqui existem lições nesse evangelho
grandes lições. Os servos também nos representam. E precisamos ouvir a voz da Virgem Maria nos falando: fazei tudo o que Ele vos disser. Isto é, praticai a lei de Deus, obedecei os seus mandamentos, obedecei a sua voz. Foi o que esses servos realizaram perfeitamente. Tinha faltado vinho, não era água que tinha faltado, e entretanto eles não vão perguntar a Nosso Senhor, mas não é vinho que falta? Eles cegamente acatam o mandado de Nosso Senhor, a ordem de Nosso Senhor: enchei as talhas de água, depois esvaziai-as, depois levai ao mestre-sala. Eles então acatam imediatamente, sem se interrogar. É uma esta aí as 4 características perfeitas da obediência. Precisa ser pronta, inteira, alegre e sobrenatural. Os que não entendem a lei de Nosso Senhor acham que os religiosos que fazem voto de obediência são falta de personalidade, porque é muito pelo contrário. O ato de submissão é um ato da razão, um ato da vontade, um ato da inteligência, e eles fazem isso consciente que eles fazem porque querem renunciar à vontade própria. E não falta exemplo para mostrarmos que é um grande equívoco esse pensamento. Imagine se um Santo Tomás de Aquino obedecendo a um superior de pouca instrução. Imagine só. Porque a obediência dele tinha essas características sobrenaturais. Eles não viam um homem apenas ali, desde que essa obediência não vá contra a lei de Deus, contra uma virtude. Então, é perfeitamente louvável e de pessoas que têm personalidade aderir, acatar essa virtude, aperfeiçoar, praticar essa virtude. A água também representa a docilidade, a nossa cooperação com a ação de Deus. Precisamos fazer algo, precisamos cooperar com a ação de Deus. O vinho sempre foi símbolo da graça. A Sagrada Escritura, em muitas passagens, apresenta o vinho como símbolo da graça de Deus. E vemos aqui a Virgem Maria como nossa medianeira. Ela que conseguiu de Deus apressar a hora marcada por Deus Pai do milagre. Então, confiados nessa Santíssima Medianeira, nossa advogada, não tenhamos nenhum receio em seguir os seus pedidos, as suas sugestões, porque se formos
obedientes como aqueles servos, veremos, se necessário, até o milagre. Porque sem a graça de Deus, nada podemos fazer. E então é necessário que sejamos constantemente atentos à voz da Santíssima Virgem a nos dizer: fazei tudo o que Ele vos mandar, e confiado também na sua mediação, agimos como aqueles servos. Sejamos obedientes e veremos então os prodígios de Nosso Senhor.